Bom dia! Hoje é dia 12 de setembro de 2025, um grande dia. Um dia que a sociedade brasileira civilizada esperou muito para ver, né? O dia em que o Brasil colocou na cadeia generais de 4 estrelas, um ex-presidente da República e todos os elementos da constelação de atores que conceberam e colocaram em marcha um plano de golpe de Estado que, se tivesse dado certo, nos privaria, inclusive, de estar aqui agora falando com vocês sobre o que aconteceu no Brasil, porque seria uma ditadura clássica, produto de uma quartelada ao fim de um governo populista, né, que desafiou todas as leis do Brasil para se manter no poder. Essa é a história mal sucedida do golpe de Estado, que não aconteceu e que traz para o Brasil a condição insólita de ser um dos 9 países do mundo que já colocaram na cadeia conspiradores contra as instituições, provenientes de experiências parecidas, né? Golpes de Estado que falharam na hora H. E assim, Bolsonaro está a caminho de cumprir a sua pena de reclusão e vai a sentença de ontem nos deixar livres dessa ameaça até 2062, pelo menos, que é quando Bolsonaro estará reabilitado para disputar as eleições. Em 2062 ele estará com 107 anos, tá? Então, esquece Bolsonaro por enquanto, a não ser que haja uma grande reviravolta no país, que os golpistas de sempre consigam golpear as instituições, que o PL e os seus asseclas consigam fazer passar a proposta de anistia no Congresso Nacional e o Supremo referende essa proposta e o Lula não vê. Quer dizer, tem uma série de senãos aí na frente. Por enquanto, céu de brigadeiro, mar de almirante, está tudo tranquilo. A democracia venceu o arbítrio e o despotismo de um presidente da República que primou pelo desrespeito ao bom senso e a certas regras, né, da democracia, por exemplo, que supõe que a cordialidade, né, e a sabedoria de enfrentar uma derrota não deram a Bolsonaro. Então, bom dia para você. Não se esqueça dessa data, né? O dia de ontem, aliás, que é o dia da efeméride, vai ficar para sempre marcado por 3 grandes eventos mundiais. Primeiro, a deposição de Allende no Chile. Segundo, o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E terceiro, o dia em que o Brasil botou na cadeia os golpistas que, há algum tempo, ameaçaram a ordem institucional. Então, não há por que a gente não sair de casa feliz da vida hoje. Não que encarcerar alguém seja uma coisa boa, mas no caso dessa turma condenada ontem, eles fizeram por merecer, não é verdade? E quem duvidou que o Supremo Tribunal Federal tivesse a altivez necessária para enfrentar um julgamento sob uma pressão gigantesca, inclusive do governo dos Estados Unidos, né, que tratou como inimigos juízes que cumpriam o seu papel institucional, quebrou a cara. Quem apostou que o Brasil ia se vergar, quebrou a cara. E a nossa democracia tão jovem, 40 anos, dá para o mundo uma lição muito importante em tempos de destruição da democracia clássica, né? É possível, sim, evitar golpes e é possível, sim, botar os golpistas na cadeia, escrevendo uma nova página da história. Então, bom dia para você. São 7h04. Vou chamar o meu companheiro Alex, que foi o único brasileiro que acertou o placar do julgamento de ontem, porque todo mundo achava... Oi, Alex, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Todo mundo achava... Bom dia, Alex. Todo mundo achava que o julgamento ia ser 5-0, né? Ninguém sabia que o Fux ia se prestar aquele papelão que se prestou ontem. Mas o Data Alex, eu falei que era Data Milton Neves, mas eu desisti porque o Milton Neves está muito reacionário e não merece ser citado aqui nem numa brincadeira como essa, né? Mas então agora é Data Alex. Gostou, Alex? Tem até um bordão para você. Data Alex, sed lex. O que é isso, para você que não viu? Bombou isso aí. Data Lex, sed lex significa Data Lex é a lei, né? Isso mesmo. O Alex foi entrevistado aqui nesse mesmo espaço 3 dias atrás, e cravou um 4-1 ou 5-0. Tudo bem. Sim. Mas aqui na nossa metodologia, vocês já sabem, né? O Data Alex só tem um entrevistado, que é ele mesmo, na nossa amostra, e a margem de erro é de 50%, ou seja, ou acerta ou erra. Ou acontece ou não acontece, tá bom? Todo o resto é bobagem. Alex, parabéns pelo seu prognóstico, mandou muito bem. A única coisa que o Alex não acerta muito é a antevisão dos jogos do Palmeiras, porque ele sempre acha que o Palmeiras vai ganhar. E
Raramente isso acontece, né, Alex? Como é que Sim. você viu o julgamento de ontem? Então, Panuso, bom dia primeiramente. Estamos com essa notícia maravilhosa, que é a condenação do Bolsonaro e seus aliados por conta de 5 crimes. O julgamento ontem foi muito histórico. Na hora que começou o voto da Carmen Lúcia, a gente já confiava nisso, que ele seria finalmente condenado. E também o Zanin, quando fez aquele compilar todos os ministros com os vídeos mostrando que ele seria realmente condenado, foi algo que me deixou muito feliz. E o que me deixou mais feliz também foi ter acertado o placar, graças à minha dupla Anderson, que a gente teve essa troca de ideia. Não, mas aí não pode ser 2, aí são 2 entrevistados, já aumenta demais a amostra. Não, isso aí foi apuração, Panuso, antes de falar o resultado final. Minha dupla, o Anderson, passou a gente fez essa linha, o pente fino, que a gente acertou esse resultado de 4-1 e acertamos o voto do ministro Fux, que a gente ficou bem chateado pela forma que ele fez naquelas 13 horas sentado lá na cadeira falando asneira, Panuso. A gente ficou até com a bunda dolorida, né, Alex? Pois Daquela forma. pessoal. Vem cá, Alex, e por falar nisso, tem alguma coisa para falar sobre futebol ou foi só esse 4-1 de ontem mesmo e acabou? Então, Panuso, teve 2 jogos ontem que finalizou as quartas de finais da Copa do Brasil, que a gente vai passar bem rapidinho, porque a gente tem um programa bem cheio com os melhores momentos que aconteceu ontem no STF. Para finalizar, o Cruzeiro ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro. Na ida, eles tinham ganhado de 2-0 também, então já está na semifinal e vai enfrentar o Corinthians. E o Botafogo, Panuso, empatou 1-1 com o Vasco no tempo normal e o jogo foi para os pênaltis, porque o primeiro jogo foi 1-1 também. E o Vasco ganha de 5-3 e está classificado. Aí vai ter o clássico carioca, que é o Fluminense e Vasco na outra chave. Quem passar vai pegar o Cruzeiro ou o Corinthians, Panuso. Pois é, esse jogo do Botafogo com o Vasco na minha casa é confusão, porque eu tenho 2 filhos, João Gabriel é torcedor do Vasco e o Rodrigo é torcedor do Botafogo. Então você vê que o clima em casa ontem estava de guerra, né? Sim. Na casa deles, moram no Rio de Janeiro. A rivalidade Alex, então tá bom. solta. Vamos nessa, Panuso. Parabéns pelo prognóstico acertado aí, a previsão dessa goleada que foi lá no Supremo, né? Sim. Democracia 4, Bolsonaro 1, né? Fascismo 1. Vamos nessa, Panuso. Vamos nessa. Abração, Alex. Gente, vamos lá. Previsão do tempo rapidinho. Não tem grandes novidades hoje no mapa da previsão. Olha, chuvas aqui só no extremo oeste brasileiro e no litoral só chove mesmo entre o Pará e o Maranhão, tá bom? O resto, tempo bom demais, que nem dizem lá em Minas Gerais. E aqui no centro do Brasil, o alerta de sempre de baixa umidade, né, com foco lá em Brasília, onde tudo aconteceu, tá? Quer dizer, o astral em Brasília está alto, mas a umidade está baixa. Então, juízo para você e tome cuidado, tá? Nada de novidade nas temperaturas. Então, o que a gente tinha que desejar é só que você tenha um ótimo dia 12 de setembro e aproveite bem o finalzinho deste inverno que já vai embora. No dia 22 ele vai embora. Vamos mostrar para vocês agora a capa do site do ICL, né? Tá aqui, olha, não é aqui não, peraí, aqui já tá na notícia, tá aí, ó. A capa do ICL é essa, ó, a caminho da cadeia, com uma foto de quem? Dele, este ser que um dia tentou ser o grande ditador do Brasil para restaurar aquilo que ele exalta, né? AI-5, tortura e tudo mais, né? Uma pessoa que tem como ícone o Coronel Brilhante Ustra não pode, né? Não podia merecer outro destino a não ser esse. Ainda bem que o Brasil teve maturidade e impediu que essa gente tosca da direita mais atrasada do planeta voltasse a nos governar aí, agora por força só da vontade imperial de Jair Messias Bolsonaro, o mais novo condenado pela justiça brasileira. E aqui estão as manchetes do nosso site do ICL. Placar de 4-1 em julgamento restringe os recursos de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Se tivesse tido 2 votos a favor da absolvição, eles teriam direito a um embargo que poderia mudar até o julgamento, que são os embargos infringentes, né? Agora o único recurso vai ser um embargo de declaração. A defesa tem 5 dias para apresentar, mas já promete recorrer a cortes internacionais aí, onde vai perder de goleada de novo, tá bom? E aqui na outra manchete, o Supremo define pena de 27 anos para Bolsonaro em julgamento da trama golpista. Exatamente 27 anos e 3 meses, né? Repercutiu lá fora, tá? Donald Trump ontem foi instado por um repórter que nem era brasileiro, falou um pouco sobre o Bolsonaro lá, mas não disse que vai mandar a 4ª Frota invadir o Brasil. Compensação, o odiento secretário de Estado dele, o Marco Rubio,
ficou furioso com o que aconteceu. E olha, o Brasil aqui, a gente tem uma lição de assertividade e de comportamento mesmo, né? Porque diante de ameaças como essa, vocês imaginam só o que pesa para um ser humano, porque os ministros supremos também são seres humanos. Às vezes eles botam aquela toga, até parece que não são, mas são, tá? E aí imagina o que é ter contra você o peso do poderio americano, como esses ministros tiveram, né? A gente viu que eles não titubearam em momento algum. Mesmo quando a Lei Magnitsky enquadrou o ministro Alexandre de Moraes, eles prosseguiram de cabeça ereta e chegaram ao julgamento altivo de ontem, né? Então foi muito bom ver isso acontecer. Uma lição de que soberania é sinônimo de coragem, que foi a atitude que se esperava e que veio mesmo, né? A exceção de um deles, mas que no final das contas até ajudou a reconstituir um ambiente em que a democracia se faz presente pela voz discordante de um ministro, ainda que essa voz seja um amontoado de bobagens como aquele enumerado pelo ministro Luiz Fux, né? Então vamos lá, olha, Marco Rubio reage à condenação de Bolsonaro e diz que os Estados Unidos vão responder. Filho, acabou, já era, entendeu? Vão ficar sacaneando o Brasil até quando? Vocês precisam da gente. O preço do café enlouqueceu aí nos Estados Unidos, tá? Vocês vão passar mal sem os nossos produtos aí. É melhor rever essa postura, porque isso aqui não é uma república de bananas, tá? Não é uma república de bananas. Bom, vamos lá, olha, Kleber Lourenço escreveu um artigo aqui, está na nossa capa também, aqui jaz o golpe, né? Foi a pá de cal no golpe de Bolsonaro, essa sentença de ontem. Uma notícia muito importante para a saúde das nossas gerações, o governo está ampliando a mobilização de vacina contra o HPV em jovens até dezembro. E aqui a exacerbação religiosa está provocando um efeito muito ruim, tá? Junta o negacionismo com o fundamentalismo religioso e os pais não têm levado principalmente as filhas, meninas, adolescentes aos postos de saúde para tomar essa vacina, porque os pastores dizem lá nas igrejas que seria uma autorização para o início precoce da vida sexual, que é uma bobagem incrível, né? E vou dizer uma coisa para vocês, essa vacina, ela não vai ser importante no dia da aplicação, ela vai ser importante no restante da vida, porque o HPV é uma doença que está espalhada pela quase totalidade da sociedade e, muito provavelmente, adultos que não são promíscuos nem nada, tá? São pessoas que têm um comportamento sexual tranquilo, provavelmente vão ter contato com esse vírus. E ele, quando chega ao útero feminino, produz um câncer que mata e mata muito. E os pais não levam as meninas ao posto de saúde, alegando que isso autorizaria o início precoce da vida sexual, que é uma barbaridade. Com o Zema, a Polícia Civil de Minas Gerais tem 35% de déficit e perdeu 1.300 servidores desde 2021. A minerada está reclamando lá porque a segurança anda pela hora da morte lá no estado de Minas Gerais, né? Um outro destaque aqui na capa do ICL, dá conta pra gente, tá tudo bem aí com relação às imagens? Não estou vendo as manchetes no ar, Alex, o que está acontecendo? Ah, então tá, beleza, maravilha. O Silvio Almeida, o caso Silvio Almeida, gente, esse caso segue aqui a parte de tartaruga, né? O ex-ministro Silvio Almeida já está há 1 ano sendo investigado e ainda não existe nenhuma conclusão sobre aquela denúncia de assédio que foi feita contra ele, né? E pela Aniele Franco. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? O que será que está acontecendo? O Silvio Almeida, há alguns meses, veio a público para tentar se defender publicamente dessa história, que foi uma história devastadora na vida dele, né? E assegura que aquilo não aconteceu de fato. Por que será que um caso tão simples de investigar quanto uma acusação de assédio, há 1 ano não avança? O que está acontecendo? Quero saber. Depois a gente vai detalhar um pouquinho isso aqui se tivermos tempo, né? E aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa foi apresentado um pedido de impeachment contra o Tarcísio de Freitas. Não vai dar em lugar nenhum, mas tudo bem. Espera aí que tem uma notícia urgente chegando aqui. Aparece aí na tela, Alex, por favor. O Alex aqui é o meu ponto eletrônico, né? O Kleber acabou de avisar aqui, Panunzo, que o careca do INSS foi preso. Eu te mandei a matéria no seu WhatsApp. Muito bom. Tá bom? O careca do INSS foi preso, tá? Aquele homem que é acusado, de fraudes no escândalo do INSS foi preso. É isso que o Alex está me dizendo. Vou botar no ar aqui para vocês. Vou ler agora, que não sabia disso, tá?
PF prende careca do INSS em operação contra fraudes e aposentadoria. Grande dia! Antônio Carlos Camilo Antunes, acusado de operar o esquema que desviou recursos de associações de aposentados e pensionistas. 53 milhões foram identificados nas contas deste sujeito aqui, o careca do INSS, personagem famoso lá em Brasília. Vamos ver aqui um trechinho da notícia. Polícia Federal prendeu nesta sexta o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, e também o empresário Maurício Camisotti, acusados ambos de participação em fraudes bilionárias contra o INSS. A ação é um desdobramento da Operação Sem Desconto, que apura um esquema nacional de descontos associativos indevidos em aposentadorias e pensões. Eu não vou me deter muito sobre isso, você já sabe do fato. Se eu tiver tempo, eu volto, porque daqui a pouco, olha, já são 7h16, eu estou com medo de não dar tempo de a gente repassar tudo que aconteceu no julgamento de ontem, tá? E antes de começar a falar sobre o julgamento, eu queria dizer para vocês que ontem foi um dia especialíssimo aqui para o ICL por várias razões, né? Primeiro, foi lançada a revista do ICL, uma publicação eletrônica por enquanto, com a promessa do Eduardo Moreira de que vai virar uma revista impressa no futuro. Estamos apenas aguardando ela ganhar volume de demanda de público, né? Mas foi muito boa a adesão da comunidade do ICL, foram mais de 30 mil assinaturas no primeiro dia, né? O que assegura a sobrevida econômica disso. Quer dizer, o ICL pode contratar e pagar uma equipe para cuidar do noticiário e levar para esse meio a mesma qualidade jornalística que apresenta para vocês todos os dias aqui. E depois disso nós batemos o recorde de audiência histórico aqui no Desperta. Terminamos a edição de ontem com quase 43 mil pessoas assistindo simultaneamente ao vivo aqui a nossa transmissão. E mais tarde nós registramos um recorde que, olha, eu acho que esse vai demorar muito para cair. 187 mil pessoas ao mesmo tempo assistiam a ministra Carmen Lúcia lendo o seu voto ontem em Brasília. 187 mil, isso é audiência que muita rede de TV grande no Brasil não tem, hein? Então, muito obrigado a você aqui que está prestigiando a gente com a sua audiência, né? E nos dando aqui motivação para que a gente persista nessa meta de fazer o jornalismo mais livre e preciso do país, porque aqui não tem pressão de patrão, aqui não tem pressão de anunciante, aqui não tem nada disso para atrapalhar, né, a seleção das notícias e também a maneira como a gente aborda cada tema, tá? Olha aí, tá aí a revista na tela para vocês, a revista Liberta. Essa revista Liberta você ainda pode assinar, olha, basta ir lá no revistaliberta.com.br, revistaliberta.com.br, tá? A partir de amanhã sai a primeira edição dessa revista, que tem até um artigo meu lá, chamado Distopia, que é uma visão negativa do processo, da evolução do processo político no Brasil. Você lê, depois comenta comigo, tá bom? Vou aproveitar e fazer o meu merchan pessoal aqui. Põe minha arroba aí para mim, Alex, por favor. O pessoal está me escrevendo lá no Instagram e nós estamos batendo altos papos, viu, gente? Tá aí, olha, no @panum, tá? Então, se você quiser falar comigo, é por lá no direct do Instagram. Eu prometo que eu respondo no mesmo dia as correspondências de vocês. Eu faço isso pessoalmente, aprendi isso com o Boechat. A gente tem que ter uma relação honesta e direta com o público. É o que eu faço todo santo dia. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com o julgamento de ontem. Ontem foi o último dia, foi o quinto dia. Foi um dia especialíssimo, porque como vem se pautando por um respeito impressionante ao organograma, o Supremo conseguiu um feito, que foi de encerrar o julgamento um dia antes do previsto, né? Porque havia ainda uma sessão inicialmente prevista para esta sexta-feira. Não deveria ter acontecido a sessão de ontem, e a sessão de ontem aconteceu e nela foi resolvido o problema da sentença, a prolatação da sentença e tudo mais. E olha, foi uma sessão muito tranquila, depois daquele vexame do ministro Luiz Fux na véspera, né? Ele estava acabrunhado ontem, ele estava que não se aguentava, o tempo inteiro de cabeça baixa assim, às vezes tomava nota, não falou uma palavra, enquanto o ambiente entre os outros quatro estava muito tranquilo. Houve espaço até para algumas brincadeiras, foi um movimento de descontração e de sinergia entre os outros quatro integrantes da primeira turma. E ao final, ele falou, né, se recusou a votar na dosimetria daqueles réus que ele julgou por absolver,
Mas ele falou e foi acolhido pelos colegas, o trataram super bem, ninguém tripudiou sobre nada, mas nas palavras que se ouviram ao longo do julgamento, ali estava impressa, né, a crítica ao comportamento de um colega que não necessariamente não enalteceu em nada o nome, o conceito dessa corte que agiu de maneira tão altiva, né? Então vamos começar aqui por algumas passagens curiosas durante o julgamento de ontem. E essa aqui, que eu vou apresentar em primeiro lugar, é uma referência objetiva ao comportamento do ministro Luiz Fux, feita por quem? Pelo ministro Flávio Dino, de uma maneira gentil e sem citar o colega para não criar constrangimento. Mas ele fez isso explicando algo que ele chamou como a hermenêutica do ornitorrinco, tá? Ou então a tese do boi-bife, que diz o seguinte: você fatia um boi em bifes e o resultado será, se perguntar a cada bife, você não reconstituirá o boi, tá? O bife não é o boi, é proveniente do boi. Vamos ver o que falou o ministro ontem na sessão de julgamento. Pode tocar. Conversava no ministro Zanin e peço sua permissão para reproduzir sobre o que no meu voto eu chamei de hermenêutica ornitorrinco, que é hermenêutica exótica, né? E um dos aspectos que nós conversávamos era sobre o estándar de probatório. E Vossa Excelência lembrou uma metáfora muito conhecida, mas que é muito útil, que é do bovídeo esquartejado, ou do boi fatiado. Então, que é aquela espécie de falácia, segundo a qual você divide o boi em bifes e pergunta a cada pedaço, você é um boi? E claro que o pedaço nada diz. Você diz, pede lá para o pedaço do boi mugir, e o pedaço não muge. E aí a conclusão falseada é de que nunca existiu boi. Quando a análise de uma hermenêutica correta, como sabemos, ela tem exatamente essa capacidade de evitar esse método falacioso de esquartejamento do acervo probatório em pedaços que, em si mesmo, podem ser descartados de per si, um a um. Diz, não, esse pedaço não serve, esse não serve, esse não serve, e aí se constrói a falácia de que não há boi. E isso conduz a problemas gravíssimos, sobretudo na seara do direito penal, inclusive a falta de igualdade, que era um debate com o ministro Alexandre. E ele dizia da dificuldade que nós temos de ir além da missão tradicional errada do direito penal, de ser o direito penal dos subalternos, dos pobres. Então, é isto. Os critérios que são aplicados ao jardineiro se compõem, se ele comete um erro, devem ser os critérios do direito penal para o dono da casa. Porque, senão, você não consegue construir justiça se a lei não for aplicada de modo isonômico para todos. Pois é, muito certo o ministro Flávio Dino, né? Teria sido uma barbaridade se, de repente, os bagrinhos que o ministro Luiz Fux condenou a 17 anos de prisão ficassem presos, cumprindo penas horríveis na cadeia, enquanto os tubarões defendidos por ele, segundo ele, não viu participação nenhuma de Bolsonaro, general, ninguém, né? Nessa empreitada golpista, esses ficassem livres, né? Seria um escárnio. Eu não sei como é que o ministro Luiz Fux tem a coragem de dormir tendo feito um papelão desse lá na corte. Em todo caso, as respostas continuaram, né? E ontem foi o dia de quê? Ontem começou com o voto da ministra Carmen Lúcia, depois foi o ministro Zanin. Eles depois estabeleceram a dosimetria das penas e, por final, a sentença foi prolatada, né? Culpando todos os 8 integrantes desse núcleo, chamado núcleo crucial, a vários e vários anos de prisão. E durante o seu voto, um dos assuntos que a ministra tentou estabelecer, até em resposta, né, aos absurdos que foram ditos na véspera pelo ministro Luiz Fux, ela tentou deixar muito claro que sim, o ambiente de violência existiu, ao contrário do que disse o colega dela na véspera, né? E, inclusive, citou Maquiavel. Vamos ver o que disse a ministra Carmen Lúcia. Portanto, para mim, a tentativa de golpe, não sendo o meio necessário ou etapa para a abolição, precisava da comprovação de que tentou-se realmente contra os poderes. Acho que, neste caso, está comprovada a violência e a grave ameaça.
a prova produzida durante a instrução processual, além das provas documentais, para mim, comprovam essa materialidade. Então, aí, comprovada a materialidade, né? Comprovado o uso da violência, aliás, violência que é óbvio que a violência é a grave ameaça, porque era um movimento de forças militares. O que iria calar o Supremo Tribunal Federal e decretar o início da ditadura do Bolsonaro era o poder militar. Como é que vai dizer que militar não vai usar arma para dar golpe de Estado? Né? Um absurdo, mas um absurdo que foi encarado pelos ministros e foi resolvido. Vamos ouvir agora o que a ministra Carmen Lúcia disse, citando Maquiavel. Este ambiente de crise é propício, é quase necessário para que se tenha um golpe de Estado em condições de manter aquele que chega ao poder ilegitimamente a se sustentar. E aqui essa ideia é uma ideia um pouco do Maquiavel, que chegar ao poder é fácil, se manter. Esta a ministra Carmen Lúcia, né, que demonstrou a existência de violência e de grave ameaça e fundamentou seu voto nessas perspectivas, né, tirando aquilo que foi dito pelo ministro Luiz Fux. Mas ela também citou o nosso histórico melancólico de golpes no Brasil, e é isso que nós vamos ver agora. O núcleo da acusação feita nesta ação diz com a tentativa de golpe de Estado e de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Os fatos que são descritos desde a denúncia e a referência acusatória à imputação não foram negados na sua essência. Nossa república tem um melancólico histórico de termos poucos repúblicos. E, por isso, a importância de cuidar do presente processo no ano em que comemoramos 40 da redemocratização, do início da redemocratização. A ministra Carmen Lúcia é uma ministra extremamente objetiva, né? Ela é assertiva e ela foi o voto definitivo ontem, porque foi ela quem transformou o placar em algo irreversível, 3-1, quando ela votou, né, condenando Bolsonaro à prisão. Logo depois veio o ministro Zanin com um voto muito parecido com o dos 3 ministros, mas a ministra Carmen Lúcia imprime ao julgamento, né, o sentido, né, que só a mulher poderia imprimir, que é exatamente esse, de dar leveza e poesia àquilo que são atos de força mesmo, porque, afinal de contas, né, condenar alguém a quase 30 anos de cadeia não é uma perspectiva... E não é só essa a pena, né? Ainda pode haver muita consequência lá na frente. Por exemplo, Bolsonaro pode perder a patente de capitão, o general Heleno pode perder de general, o Almir Garnier pode perder sua patente de almirante, tudo isso porque participaram da trama golpista. O único que está seguro aí com relação a não ser expulso das forças para sempre é Mauro Cid, que já fala até em sair do Brasil, né? Mas a ministra falou do jeito que ela sabe fazer, com a sua mineridade e com a poesia que se pode utilizar numa sessão séria como essa. Vamos ver o próximo trecho. O que há de inédito, talvez, nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro, mas na área especificamente das políticas públicas dos órgãos de Estado. Por isso é que talvez o diferencial mais candente desta ação penal seja, além do ineditismo do tipo penal a ser aplicado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, a circunstância de estarmos a afirmar que a lei é para ser aplicada igualmente para todos e responsabilidade, incluída a penal, é para ser apurada nos termos da legislação aplicável e o que vier a ser apurado haverá de ser objeto de julgamento, é que leva tanto interesse por esta ação. A sessão da véspera, né, a do dia 10, a sessão do 4º dia, foi uma sessão de baixo astral, a sessão macambúzia, como a gente diz lá em Minas Gerais. O astral estava muito baixo. Por quê? Porque começa a sessão com a imposição de uma espécie de lei do silêncio ali, e o ministro Luiz Fux, já sabendo, com certeza, das reações que o seu voto estapafúrdio iria provocar, impediu, na véspera, os colegas de pedirem a parte, ou seja, calou a boca de todo mundo, né? E isso aconteceu, ele ficou falando lá durante 11 horas seguidas, 11 horas, né?
O Fidel Castro, quando foi julgado na ditadura do Fulgêncio Batista, produziu o discurso mais longo da história com apenas 7 horas. O Fux conseguiu falar 11 horas de absurdos para o Brasil ouvir e os colegas dele ficaram lá cansados. Mas foi uma sessão de clima bem ruim, você não achou, não? Foi uma sessão de baixo astral o tempo todo. E ontem, ao contrário, ontem o clima estava ótimo. Os ministros se permitiram até alguns momentos de concentração. Teve gente até que criticou, falou, mas cabe piada em um ambiente como esse? Mas não houve piada fora de jeito nenhum, né, do que se circunscreve num ambiente sério como esse. Mas houve bate-papo, houve interferência de um na fala do outro. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês alguns momentos engraçados, ambos protagonizados pela ministra Carmen Lúcia, tá bom? Quando ela explicou sobre um encontro inusitado com uma pessoa que disse a ela para fazer um tipo de tratamento estético que, olha, eu não faria. Olha só o que sugeriram à ministra. Neste caso, eu estou fazendo referência muito maior à Operação Punhal Verde e Amarelo e ao Copa 2022, que é já, neste caso, monitoramento por integrante das Forças Armadas do ministro Alexandre, com o objetivo de neutralizá-lo, e neutralizá-lo, não é, ministro? É preciso que se diga que não é uma coisa boa. Eu digo isto, e aí faço um parênteses rapidíssimo, que outro dia, entrando numa farmácia, uma senhora falou que Vossa Excelência era muito... Não sei qual a palavra que ele usou, mas não foi muito bacana, não. Não foi... Não, ele disse assim, só porque meu marido falou que queriam neutralizá-lo. Neutralização não é ruim. Como assim? Ela disse, porque uma amiga minha que fez neutralização ficou bem. Eu falei, não, a senhora está confundindo com harmonização. Harmonização, deixa-me explicar. Mas ela queria que eu fizesse também? Claro, ela achou que Vossa Excelência... Está difícil a vida. Ela achou que Vossa Excelência... Eu expliquei, eu falei, olha, a harmonização, do que me consta, é para a pessoa não ter problemas com as rugas do envelhecimento. E neutralização é para não ter problema de envelhecer. Vai embora antes. Resolve de vez. Resolve de vez, não fica fazendo isso. Enfim, para neutralizar Vossa Excelência, com emprego de arma de fogo, os atos de 8 de janeiro, aqui agora repassados, na parte de Vossa Excelência, tudo isso mostra cabalmente, como afirmado pelo Procurador-Geral da República, ações de grupo, violência em potencial ou violência grave, ameaças graves, coações de toda natureza praticadas, portanto, cumprindo-se rigorosamente todas as exigências legais. Legal, né? Neutralização, imagina. Neutralização é morte, né? Óbvio, não vou te explicar a piada aqui não, porque senão vai perder a graça. Mas vamos ver. Então, eu coloquei esse trecho aí para você ter uma ideia do clima que aconteceu ontem, né? Nos detalhes, é evidentemente difícil, as pessoas não têm tempo para acompanhar tudo que acontece, né? Mas houve outras passagens também que denotam o ambiente que existia ontem de fraternidade entre pessoas que são normalmente muito sisudas, vestem aquela roupa horrorosa. Aliás, a toga... Eu, com todo respeito pelos magistrados, mas é meio ridículo usar aquela toguinha, não é não? Você não acha? Não precisa daquilo para estabelecer uma distância de todo mundo, né? Porque essa indumentária do judiciário serve para isso, botar o juiz lá em cima, num outro plano diferente daquele plano em que a gente, aqui os nobres mortais, né, habitamos, tá? Mas vamos mostrar outro trecho aqui de descontração, porque do jeito dela, com a mineiridade dela, que é 100% mineira, né, a ministra provocou outra cena aí com bastante bom humor. Mostra pra gente, Alex, por favor. Ministra Carmen, Vossa Excelência concede uma parte? Todos, ministro. Olha que eu sou literal em relação a esse ponto. Todos, desde que rápidos, porque também nós, mulheres, ficamos 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. A senhora Mas sabe... eu concedo, como sempre, está no regimento do Supremo, o debate faz parte dos julgamentos, tenho o maior gosto em ouvir, eu sou da prosa. Ministra Carmen, eu agradeço sua gentileza, e o ministro Gilmar aqui presente, nosso decano e meu professor, há pouco me perguntou, Flávio, teu voto foi tão curto.
E eu disse, Gilmar, é porque eu uso uma técnica que chama banco de horas. Eu faço o voto curto para fazer muita parte. Então, Nossa, mas vai descontar tudo no meu, não? não, ainda tenho do Zanin. E eu prometo ser muito breve, porque a alusão... O do ministro Zanin é um bom voto para se cortar bem. Que aí não vai ter nem a aplicação da Lei Maria da Penha. Bem-humorado, né? É isso aí. Tem uma missão dura para cumprir, mas não precisa fazer isso com mau humor, né? Lembra daquele brocado que eu falo sempre aqui, o provérbio latino, né? Já que o ministro Fux gastou o latim, está todo mundo do Brasil agora entendendo o latim clássico, né? Vou eu também aqui para falar de um brocado. Ridendo castigas timores. Ridendo castigas timores, que é rindo, mudam-se os costumes, tá bom? É isso aí, não precisa ser sisudo e mal-humorado para isso, né? Mas a ministra também teve momentos digamos assim, de uma pregação patriótica, né? De valorização das nossas instituições, e é exatamente um desses trechos que nós vamos ver agora. Essa ação penal tem um momento de julgamento daqueles que, nos termos do órgão acusador, com os argumentos amplamente postos pela defesa dos réus, estão na condição dos que teriam, em alguma parcela diferenciada, concebido, praticado atos, insuflado e cometido as condutas delituosas que culminaram naquelas terríveis práticas. A democracia brasileira não se abalou. Os prédios foram reconstruídos. A hora é de julgamento. O Estado democrático brasileiro se aperfeiçoa, porque o Brasil é um país e somente com a democracia um país vale a pena. Por isso, senhor presidente, eu passo as considerações, fundamentos e conclusão do meu voto. Como disse, está aqui o voto impresso, que eu não lerei de jeito nenhum, mas... Se tem voto eletrônico, não precisa de voto impresso, né? Mas eu gosto de papel. Eu gosto de papel. Gosto muito de escrever. Nós gosto somos da mesma época, ministra. Nós Muito dois obrigada. somos analógicos. Embora a senhora seja mais jovem. Claro. Disputa ali pela idade não é fácil, né, gente? Bom, vamos lá. Foi um dia de debate. Vocês viram nessa história, nesse debate aí da Carmen Lúcia sobre ser da prosa, aquilo também foi uma porrada no ministro Luiz Fux, porque ele impediu o debate. A Carmen Lúcia falou, olha, o julgamento é debate, exatamente, aquilo que não houve durante o voto dele, que ontem não apareceu na sessão. Ele ficou assim, ó, lá, anotando coisas assim, cabeça baixa. Foi mal, hein, ministro? Pegou mal pro senhor, hein? Bom, vamos lá, gente. O ministro Flávio Dino, como disse aí, tem um banco de horas, ele foi provocando a parte. Ontem não era o dia dele, mas ele brilhou, ele sempre faz isso, né? Também com muito bom humor e com muita galhardia. E ele ontem deu outra, eu falei de porrada aqui, deu uma outra patada no colega que estava do lado, sem falar uma vez o nome dele, né? Quando repôs a gravidade daquilo que foi o Plano Punhal Verde e Amarelo, um plano que previu o assassinato de autoridades como o presidente, o vice e o ministro Alexandre de Moraes. Isso foi desprezado pelo Luiz Fux, mas o Flávio Dino não esqueceu e repôs o assunto na pauta. Quanto ao envolvimento na trama conducente ao assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E dado o ineditismo disso na vida brasileira, faço questão de frisar, nem a ditadura militar ousou tanto. Esta toga aqui, que é a mesma de Evandro Luiz e Silva, de Hermes Lima e de Vitor Nunes Leal, não foi ameaçada de homicídio, pelo menos que a história registra até agora. Você deve ter reparado que até agora nenhum trecho veiculado aqui dizia respeito às falas do ministro Zanin. Não é porque a gente esteja seguindo a cronologia, é que o voto dele foi um voto em consonância com os dos demais colegas, né? E como a gente já conhecia a argumentação, o ministro Zanin fica prejudicado aqui, embora seja o presidente da sessão. Mas vamos mostrar aqui agora qual foi o voto dele, a síntese das acusações em que ele acompanhou o relator, o ministro Alexandre de Moraes, né? E com muita humildade, né, construiu lá a sua posição sem molestar ninguém. Vamos ver como é que foi o voto do ministro Zanin.
Também, como decorrência da condenação criminal, eu aplico em relação a dois dos réus, ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues e Anderson Torres, delegados de Polícia Federal, a perda do cargo nos termos do artigo 92, inciso 1º, letra A. São também efeitos da condenação a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicado. Não era esse o VT que eu pretendia exibir, não. Então eu pedi para parar para a gente colocar aqui, porque senão você não vai entender nada, né? A gente estava falando do voto do Zanin. É esse o voto que eu quero ver agora e você vai ver também. Pode rodar, Alex. Eu concluo, né, que estou acompanhando integralmente o ministro relator Alexandre de Moraes para julgar integralmente procedente a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Esse é o voto. Curtinho, né? Mas ele fez um arrazoado ali. Foi o voto mais curto de todos os ministros. Ele gastou pouco mais de 1 hora. Ele que é o presidente da turma. E foi um presidente bastante reservado. Não entrou em roubada. Ele é, né, um ministro muito novo lá no Supremo Tribunal Federal, mas mostrou que está preparado para a pauleira que enfrentou durante essa sessão de julgamento, né? Agora que nós vamos ver, porque depois que o Zanin votou, começou o estabelecimento da dosimetria da pena. E nós vamos mostrar para você agora o momento em que o ministro Alexandre de Moraes estabelece a dosimetria da pena do Bolsonaro. Eu gostaria muito de ter tempo aqui, mas infelizmente não dá para mostrar, né, o cálculo da pena de cada um dos réus, porque são 8, e eu não tenho esse tempo. Mas vamos mostrar para você a dosimetria da pena do Bolsonaro, para que você saiba como é que se chegou a 27 anos e 3 meses de reclusão. Roda para nós, Alex. Os delitos, começando pelo artigo 2º, caput, parágrafo 2º, 3º e 4º, inciso 2º, da Lei 12.850, de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas Armadas. Com base nas circunstâncias amplamente desfavoráveis do artigo 56, fixo a pena base, e a pena base vai de 3 a 8 anos, fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, verifico a existência de circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso 1º do Código Penal, uma vez que o réu, nascido em 21 de março de 1955, possui mais de 70 anos. Por essa razão, aplico a redução em razão da atenuante e os 5 anos e 6 meses de reclusão se tornam 4 anos e 7 meses de reclusão. Na terceira etapa, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução, e o parágrafo 4º, inciso 2º, a pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se há concurso de funcionário público, aplico o aumento em 2/3 da pena em razão do reconhecimento pela turma de ter atuado como líder da organização criminosa. E a pena definitiva para esse primeiro crime se torna 7 anos e 7 meses de reclusão. Para o segundo crime, presidente, artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a pena base prevista no Código Penal, no artigo 359-L, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Com base nas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena base em 7 anos e 6 meses de reclusão. É assim que se calcula a dosimetria da pena, né? No final, a soma das penas pelos 5 crimes a que Bolsonaro foi condenado chegou a 27 anos e 3 meses de prisão, como você bem sabe, né? Alguns dos réus, no entanto, vão sofrer um pouco mais do que Bolsonaro, que, aliás, também terá outras consequências. Por exemplo, ele fica inelegível até 2062, pelo menos, né? E pode perder a patente de capitão porque desonrou as Forças Armadas. Só que isso ainda vai ter que ser julgado pelo Superior Tribunal Militar, né? Mas com relação ao deputado Ramagem e ao ex-ministro Anderson Torres, que são funcionários públicos, né? Um que é deputado, o outro que é delegado de carreira da Polícia Federal, esses estão enrolados, vão ter que arranjar outro emprego.
Roda para nós, por favor, Alex. Também, como decorrência da condenação criminal, eu aplico em relação a dois dos réus, ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues e Anderson Torres, delegados de Polícia Federal, a perda do cargo nos termos do artigo 92, inciso 1º, letra A. São também efeitos da condenação a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever com a administração. Pois é, tá pensando que é brincadeira? Vai brincar de dar golpe de Estado para ver. Provavelmente os próximos candidatos a déspota vão pensar muito antes de tentar isso que Bolsonaro tentou, né? E que não conseguiu. E falando sobre outras consequências, né? Vamos falar aqui o que vai acontecer agora com os militares, né? Paulo Sérgio Garnier, almirante, o general Heleno, né? Um dos expoentes das Forças Armadas brasileiras aqui. O que será que vai acontecer com eles e com o próprio Bolsonaro, hein? Vamos lá, roda o VT, por favor, Alex. A previsão constitucional no artigo 142, o famoso artigo 142, incisos 6 e 7, o artigo 142, inciso 6º, diz: o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz, Superior Tribunal Militar, ou em tribunal especial em tempo de guerra, quando se constitui tribunais militares. E o inciso 7º, o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Então, presidente, assim que transitar em julgado, eu determino que se oficie o Superior Tribunal Militar, uma vez que a função do Superior Tribunal Militar, para que ele analise a aplicação do artigo 125, parágrafo 4º, incisos 6 e 7, em relação a Jair Messias Bolsonaro, que é militar da reserva, Augusto Heleno Ribeiro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Almir Garnier Santos, determinando também que se oficie os comandantes do Exército e da Marinha, uma vez que um deles é almirante da reserva. Nesse caso, em relação ao réu Mauro Cid... Perdão, faltou. Em relação ao réu Mauro Cid, eu deixo de aplicar essa determinação, uma vez que a pena aplicada foi de 2 anos e a Constituição diz superior a 2 anos. Então, consta no meu voto, e é importante constar expressamente no acórdão, que não se aplica em relação a ele em virtude do acordo feito na colaboração premiada. Então, só para que você não confunda nada, eu vou reiterar aqui. O Superior Tribunal Militar vai ser oficiado para que inicie a discussão sobre se deve ou não retirar por desonra às Forças Armadas desses oficiais de altíssima patente que participaram dessa tentativa de golpe, né? E para o Bolsonaro, além de perder a patente, ainda sobra mais uma, né? Que é a inelegibilidade. Vai ficar, para quem pretendia disputar a eleição do ano que vem, olha, vai ficar até, sabe-se lá quanto, pelo menos até 2062, sem poder disputar uma eleição. Em 2062 ele terá 107 anos de idade, tá? A gente deseja saúde a ele, que chegue até lá, mas vai ter que ter muita paciência para esperar ser candidato de novo. Roda para nós, Alex. Presidente, nos termos da Lei Complementar 135 de 2010, são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, como o nosso, desde a condenação até o trânsito do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Eu cito vários precedentes aqui, e aqui diz crimes praticados por organização criminosa, automaticamente com a condenação por órgão colegiado, estão inelegíveis. Então, presidente, eu declaro a inelegibilidade de todos os réus nos termos da Lei Complementar 135 pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Na verdade, já começa agora,
pela lei da ficha limpa, 8 anos a partir da decisão colegiada. E também determino que se oficie a ministra Carmen Lúcia, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Você há de se lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, né, que teve nessas condições aí ambíguas, aparentemente, de condutor do inquérito lá no Supremo, depois o relator do processo e também presidindo o Tribunal Superior Eleitoral, isso gerou curtos-circuitos ali, né? Ele chegou a ser denunciado por aquele talha-ferro, que é um assessor dele que perdeu o emprego porque bateu na mulher, ficou bravinho e depois começou a denunciar o ministro. Não deu em nada, mas deu trabalho para ele, né? Agora, gente, quem se deu bem mesmo? Será que se deu bem mesmo? Fica aqui pensando. Pelo menos não vai para a cadeia, né? É o Mauro Cid. Mauro Cid, que é filho de militares, compõe uma espécie de elite da elite das Forças Armadas, né? Da filiocracia militar. Ele que tinha, né, uma carreira proeminente, que chegou a um dos postos mais altos que o militar pode assumir, que é um cargo de ministro de Estado ali, como ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. Mas meteu os pés pelas mãos, aceitou ser moleque de recado, apesar de ostentar todas as estrelas de um coronel do Exército Brasileiro. Ao final do governo, estava com a vida inteira resolvida. Ele seria nomeado para o comando do pelotão lá dos Kids Pretos, aliás, lugar perfeito para ele. Ele e Kids Pretos são carne e unha, né? Lá em Goiânia, e iria provavelmente ganhar a patente de general daqui a pouco, né? Mas hoje ele é um militar desgraçado, né? Na acepção integral dessa palavra aqui, que amargou a condição de traidor nas Forças Armadas, ele é malquisto pelos seus colegas e está sem perspectiva no Brasil. Já anunciou que talvez pretenda sair do Brasil, mas pelo menos não vai ser tirado dele, né, o soldo, continua recebendo, e não há um processo de expulsão das Forças Armadas. E ele se deu bem mesmo, por quê? Porque poderia estar ali com uma pena muito parecida com a de Bolsonaro, já que ele estava no centro da articulação. Pelo menos uns 20 e poucos anos de cadeia ia pegar. Mas ao final, pegou só 2 anos de cadeia, né? Assim mesmo, a pena começa em regime aberto, ou seja, não há sanção de restrição da liberdade para Mauro Cid, que já sabe o peso de uma cadeia, ainda que numa instituição militar, coisa que Bolsonaro ainda não sabe e vai saber agora quando for prolatada a sua... Aliás, para ser mais exato aqui, provavelmente não saiba, tá? Por quê? Por causa da condição de saúde e da idade dele. Mais de 70, a partir de 65, tem o privilégio da senilidade, e com os problemas de saúde, é muito provável que Bolsonaro não vá para o lugar onde muita gente gostaria que ele fosse, que é a Papuda, lá em Brasília. Mas o Mauro Cid, nesse aspecto, não sofre nada em relação à restrição da liberdade. E aqui fica a minha pergunta, será que ele está contente hoje com o que ele provocou? Vamos ver o que o destino reservou ao coronel Mauro Cid nesse julgamento realizado ontem. Também eu estou acompanhando aqui o relator, por entender que essa aplicação do acordo, no caso concreto, está em sintonia com o artigo 4º da Lei 12.850, e pelo fato do acordo ter sido validado à unanimidade por esta primeira turma no julgamento que realizamos. Então, eu também acompanho o eminente relator na fixação da pena prevista no acordo de colaboração, qual seja 2 anos de reclusão em regime aberto. Então, devolvo a palavra. Olha, o julgamento de ontem foi uma página importante da história e uma página especialmente importante para os ministros que integram ou integraram aquela corte. Um deles, Marco Aurélio Mello, que está aposentado, saiu vociferando aí, teve um comportamento que é estranho no ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, e acabou tomando uma reprimenda lá, porque os colegas disseram aí que ele devia honrar pelo menos aquela toga e não ficar atacando a instituição onde ele esteve até outro dia. Mas a sessão de ontem foi prestigiada pela presença de outros ministros. Estiveram por lá Gilmar Mendes, o ex-ministro Celso de Mello, que é considerado uma sumidade e respeitabilíssimo pelos colegas, e no finalzinho da sessão, quem estava lá era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi emprestar o prestígio da presidência, que é uma instituição, né, àquela sessão tão importante de julgamento, e ele,
por uma diligência do ministro Zanin, que presidia a sessão, teve até a honra de encerrar o julgamento. Mas antes ele fez um pequeno discurso, né, exaltando a decisão e dizendo da importância de uma decisão que certamente vai ajudar a virar uma página triste da história de golpes do Brasil. É o que nós vamos ver agora. O tribunal cumpriu missão importante e histórica de julgar, com base em evidências às quais todos têm acesso, importantes autoridades civis e militares pela tentativa de golpe de Estado. Ninguém sai hoje daqui feliz, mas a gente deve cumprir com coragem e serenidade as missões que a vida nos dá. E é por isso mesmo que eu estou aqui. Acredito que nós estejamos encerrando os ciclos do atraso na história brasileira, marcados pelo golpismo e pela quebra da legalidade constitucional. Sou convencido que algumas incompreensões de hoje irão se transformar em reconhecimento no futuro. E desejo, muito sinceramente, que estejamos virando uma página da vida brasileira e que possamos reconstruir relações, pacificar o país e trabalharmos por uma agenda comum verdadeiramente patriótica, com as divergências naturais da democracia, mas sem intolerância, extremismo ou incivilidade. Que possamos iniciar uma era de boa-fé, boa vontade, justiça e prosperidade para todos. Gente, vocês já viram aqui a síntese do julgamento, agora eu preciso falar um pouquinho das reações, né? Começando aqui pelas reações da extrema-direita. Os filhos do Bolsonaro começaram uma campanha muito estranha na internet, com a hashtag Suprema Perseguição Querem Matar Bolsonaro. Claro que ninguém quer matar Bolsonaro, a gente quer que ele fique vivo, para cumprir a sua sentença na íntegra, né? Mas está aqui a tuitada do Flávio Bolsonaro. Alexandre de Moraes acaba de provar que transformou o Supremo num grande teatro, usou a caneta para se vingar de Jair Bolsonaro. A mais alta corte do judiciário está fazendo um justiçamento com as próprias mãos em praça pública. Suprema Perseguição Querem Matar Bolsonaro. Vamos para frente aqui. Essa é a deputada Maria Elvira Salazar, é uma deputada do Partido Republicano, um dos parlamentares que lá ajudam o Eduardo Bolsonaro a conseguir punições para o Brasil, né? Ela diz o seguinte: um dia sombrio e vergonhoso para a democracia brasileira. Essa condenação fraudulenta não é justiça, vingança política, patati patatá. Quanta bobagem, dona Maria Elvira Salazar. Vamos aqui. Paulo Figueiredo, o terrorista que está lá nos Estados Unidos, um estelionatário que fugiu do Brasil porque lesou um monte de gente e depois se transformou, né, num dos Zé Silvérios dos reis aí desse movimento todo. O que ele falou assim, ó, tic-tac, é mais uma ameaça. Na boca desse sujeito, isso aqui equivale, né, ao anúncio de alguma coisa que certamente virá por aí. Vamos ver mais aqui para frente, olha. O David Alandetti, ele é correspondente de vários veículos europeus. Ontem se encontrou com o Trump lá no Jardim da Casa Branca e perguntou para ele o que ele achou da história aqui no Brasil. E aí o Trump disse assim para ele, ó, assisti ao julgamento, conheço muito bem. Como líder estrangeiro, achei que ele era um bom presidente. É muito surpreendente que isso tenha acontecido. Muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram. Ele era um homem bom e não vejo isso acontecendo. Já colocou aqui o verbo passado. Não sei se o Bananinha vai conseguir muita coisa mais com o Trump não, hein? Olha só o que a Joyce Hasselman postou, gente. Veja só, ainda tem 2 minutinhos aqui, vou usar esse tempo até o osso. Hoje, depois de tudo que passei nas garras desses bandidos da família Bolsonaro e vendo que a justiça começa a ser feita, me sinto de alma lavada. Bolsonaro está condenado e será preso. Que Eduardo seja o próximo. Eduardo é o Bananinha, Eduardo Bolsonaro. Silas Malafaia, o tenor do golpe, aquele homem de voz tonitruante, ontem foi para a internet dizer que aos covardes de plano. Eu queria até saber imitar o Malafaia aqui, mas não vai rolar, viu? Vamos lá, vou ler do meu jeito mesmo. O senador Flávio Bolsonaro tem dito, eu concordo com ele, que não vai aceitar a anistia meia sola. Diante da farsa do pseudo-golpe sendo desmascarada pelo Supremo, só nos resta uma anistia ampla, geral e restrita. O resto é conversa fiada para enganar o povo. E olha que de enganar o povo esse cara entende, hein?
Damares Alves, não vou descansar enquanto tamanha injustiça estiver sendo perpetrada no Brasil. Não existe golpe sem deposição do governo. Essa narrativa não vai funcionar. O mundo vai saber a verdade sobre o que está acontecendo no Brasil com a conivência de alguns órgãos da imprensa. A anistia vai passar, mantenham a esperança. Damares Alves. Quem agora? Carluxo e Companhia Limitada. Vamos lá, Carluxo, escalada de assassinatos de quem é de direita, tentativa de assassinato do meu pai cometida por um antigo militante do PSOL e ainda sob a ótica temporal diária. Vai lá saber o que é isso, né? Mas de ameaças nas redes sociais, pessoalmente de todos os absurdos vistos. Então, o que a Polícia Federal do Lula faz? Retira meu porte de arma. Nada disso é por acaso e tudo tem um objetivo. Flávio Bolsonaro, Carmen Lúcia não individualiza uma única conduta de ninguém, não cita uma prova, absolutamente nada. Pessoas que não conhecem e nunca se falaram, passaram a integrar uma organização criminosa. Discurso virou uma prova de premeditação. Narrativas viraram um fundamento jurídico. Suprema perseguição, querem matar Bolsonaro. E aí o Geyer, né, aquele sujeito, o atropelador lá de Goiânia, diz o seguinte, suprema perseguição, querem matar Bolsonaro. Será que é matar atropelado? Hein, Geyer? É isso aí, gente. Terminou o tempo, terminei também tudo que eu tinha que falar. Quero chamar a atenção de vocês aqui para o nosso documentário Fim de Bolsonaro. Vai ser no dia 14, às 8 horas da noite, está em edição. Muito legal esse documentário, tá? Não vou ter tempo de falar mais, mas você vai aqui aonde que é o link? Tá aqui no despertaicl.com.br. É o nosso link padrão aqui, Desperta-ICL aqui, ó. Despertaicl.com.br, vai lá e busca seu convite para assistir a esta obra que está sendo feita a toque de caixa aqui, para que você possa ver aí na tela do ICL o ocaso de um golpista, tá bom? Bom dia para vocês, bom fim de semana. A gente segunda-feira se encontra aqui às 7 da manhã para repassar o mundo. Bye, bye, obrigado pela sua audiência. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.